Então, está gravando. Bom dia, pessoal. Então, na aula 1 do curso, nós falamos sobre a função da demanda e diferentes fatores que afetam a demanda. Nós falamos também do sistema de preços. Aí, na aula 2, nós falamos da oferta, né? E também vimos os diferentes fatores que afetam a oferta, né? Aí nós vimos que o preço afeta, né? Quando você muda o preço, você possui um deslocamento, né, na função da demanda, né, obtendo diferentes quantidades demandadas, né? Aí nós vimos também alguns fatores que deslocavam a curva da demanda, né? Como o aumento do preço dos bens substitutos, aumento no preço dos bens complementares, a renda do consumidor, que são fatores exógenos que deslocavam a curva da demanda para a esquerda ou para a direita, né? Nós também vimos diferentes fatores que afetam a curva da oferta, né, deslocando ela também para a esquerda ou para a direita, por exemplo, uma diminuição no custo de produção, por exemplo, que ia deslocar a curva da oferta para a direita. E quando a gente estava interessado em analisar o comportamento da curva da oferta, a gente só estava interessado em saber assim, a curva a oferta vai aumentar ou a oferta vai diminuir. Então, a gente estava fazendo uma análise bem qualitativa, né? Só sabendo se a oferta ia aumentar ou diminuir. Aí, na aula de hoje, a gente vai começar a fazer uma análise da sensibilidade da demanda e da oferta em relação ao preço, né? E essa sensibilidade a gente vai chamar de elasticidade, ou seja, a gente quer saber quanto que a oferta e quanto que a demanda vão variar em relação ao preço, ou seja, a demanda vai ser inelástica, ou seja, quando a gente fala que a demanda é inelástica em relação ao preço, a gente vai falar assim, então quer dizer que se eu mudo o preço, a demanda não muda muito, ou seja, ela é inelástica. A demanda é inelástica, por exemplo, no caso de bens essenciais, como arroz, feijão, né? Por outro lado, a demanda é elástica para bens supérfluos. Por exemplo, você pode imaginar um helicóptero, digamos. Então, se o preço de um helicóptero aumenta muito, as pessoas simplesmente vão deixar de consumir helicóptero porque helicóptero não é um bem essencial, de certa forma. Aí é interessante que essa essencialidade ela vai ter várias consequências. Por exemplo, quando o governo decide adicionar impostos sobre o produto e o governo quer diminuir o impacto, né, desse imposto sobre o consumo das pessoas, né? Vocês acham que o governo vai preferir adicionar impostos sobre bens inelásticos ou sobre bens elásticos, que possuem a demanda elástica, ou bens que possuem a demanda inelástica? Espero que vocês tenham entendido o que eu falei. Nos elásticos, porque o inelástico, a pessoa vai deixar de comprar, caso o preço aumente. Não, eu acho que o seu argumento foi certo, né? Na verdade, o governo vai preferir, né, adicionar impostos em bens inelásticos. Por quê? Em bens inelásticos são bens insensíveis, que você aumenta o preço e as pessoas vão continuar consumindo da mesma forma. Sim, eu só inverti, acho que os nomes, né? Exatamente, você só inverteu os nomes. Aí, por exemplo, a gasolina é um bem inelástico, né? Porque se você aumentar um pouco da gasolina, as pessoas vão continuar consumindo gasolina, tipo assim, vão diminuir o consumo, mas de certa forma elas vão continuar consumindo gasolina. E é interessante também que alguns bens, a gente vai ver isso durante a aula, tá? Mas só uma introdução, que alguns bens eles são, por exemplo, inelásticos no curto prazo, mas são elásticos no longo prazo, né? Por exemplo, a gasolina tem esse comportamento. No curto prazo, as pessoas vão continuar consumindo a gasolina da mesma forma, né? Claro que tem uma diminuição, mas de certa forma elas vão continuar consumindo a mesma quantidade de gasolina, né? Mas no longo prazo elas podem consumir bem menos gasolina. Por quê? Porque elas podem comprar carros mais econômicos, né? Elas podem comprar carros que vão utilizar gás ou outras fontes de energia, carro elétrico e assim sucessivamente, né? Então, você tem bens que no curto prazo são elásticos, né? Mas no longo prazo eles vão ser inelásticos, né? E o contrário também é verdadeiro, né? E além de estudar essas elasticidades, né, a gente vai estudar também o peso morto dos impostos, tá? Que é uma ineficiência gerada pelos impostos. Mas a gente vai iniciar a aula
estudando novamente aqueles excedentes do consumidor e os excedentes do produtor, tá? Então, vamos lá. A gente já estudou esse excedente do consumidor. Esse excedente do consumidor é o benefício que o consumidor recebe por determinada mercadoria, né? Além de, digamos, de receber a mercadoria. Por quê? Né? Porque, por exemplo, esse consumidor A, né, ele estaria disposto a pagar R$15 pela mercadoria. Mas como o preço de equilíbrio nesse caso aqui, pessoal, em que eu tenho a interseção da curva da demanda em vermelho, tá? Com a curva da oferta em verde é R$10, apesar de ele estar disposto a pagar R$15 pela mercadoria, ele vai acabar pagando o quê? R$10 pela mercadoria. Então, aí você vai ter o quê? Uma medida, né, do bem-estar desse consumidor, que a gente vai chamar de excedente do consumidor, vai ser exatamente esses R$5. Né? Então, o excedente do consumidor é o quê? É a diferença do preço que um consumidor estaria disposto a pagar pelo bem, menos quanto ele pagou no preço de equilíbrio. Tá? Então, aí o excedente do consumidor, considerando todos os consumidores, vai ser exatamente essa área em verde aqui, tá, pessoal? Né, delimitada por esse triângulo, tá? Que vai ser o quê? Que vai ser a base vezes a altura dividido por 2 desse triângulo. Então, o excedente do consumidor vai ser essa área, tá? Que vai ser o quê? Que vai ser 20 menos 10, né? Dividido por 2, vezes a base desse triângulo que foi 100. Tá? Então, essa aqui que é o excedente do consumidor, que é uma medida do bem-estar do consumidor, de quanto que ele está pagando, né? Abaixo do valor que ele pagaria por aquelas mercadorias. Tá? Aí, nesse ponto, é importante ver dois fatores que vão afetar o excedente do consumidor. Né? Então, como vocês podem imaginar, à medida que quanto menor for o preço de equilíbrio, maior vai ser o excedente do consumidor, tá? Porque essa altura aqui desse triângulo vai aumentar, tá? Então, à medida que se diminui o preço de equilíbrio, você tem um aumento do seu excedente do consumidor, porque o preço efetivamente pago vai ser bem menor do que o preço que o consumidor pagaria, tá? E outro fator que vai afetar também o excedente do consumidor vai ser a elasticidade da demanda, tá? Mas aqui vamos fazer uma pequena revisão, tá? Então, em um caso aqui, pessoal, você tem uma curva, essa aqui é a curva da demanda em azul na esquerda e você tem outra curva da demanda em azul na direita. Em qual caso, pessoal, na esquerda ou na direita que você tem uma demanda perfeitamente elástica ao preço? Ou seja, para qualquer variação no preço, né, você vai ter uma variação muito grande da quantidade demandada. Da esquerda ou da direita, que vai ser, digamos, esquerda, né? Porque você pode até, para facilitar a sua análise, você bota uma pequena inclinação nela aqui, pessoal. Aí você vê, tá vendo? Que com uma variação pequena no preço, né? A quantidade demandada saiu desse ponto e foi para esse ponto, tá? Então, esse caso aqui é o quê? A demanda é perfeitamente elástica. Né? Para quem quiser lembrar, né, você vê que essa figura aqui parece um Ezinho, tá? Então aquela é elástica, tá? Sobe azulzinho. Nesse caso aqui, você vê que eu posso estar... Aí você bota uma variaçãozinha aqui, pessoal. Aí você vê a mesma coisa, olha só nesse caso. Você vê que eu variei o preço, né, desse ponto aqui a esse ponto aqui em cima, mas a quantidade demandada praticamente ficou no mesmo ponto. Então ela é o quê? Ela é perfeitamente inelástica, tá? Alguma dúvida aí, pessoal? E você vê que a figura parece um izinho também. Né? Beleza, pessoal? Então, à medida que Pode falar. Mas se você variou o preço, mas por que a reta está constante? É porque é o caso... Então, é porque ela é o caso de perfeitamente inelástico. Ou seja, você variou o preço de... Não, tipo... seria outra reta. Né? Então, Perfeitamente elástico. a perfeitamente elástica é a curva da esquerda. Ou seja, para Isso. qualquer... Isso. Aí a da direita é perfeitamente inelástica, né? Porque você varia o preço de qualquer forma, né? Mas a quantidade demandada permanece constante. Tudo bem? Sim, tá.
Isso às vezes pode causar certa confusão. Por isso que eu gosto de pensar que ela está levemente inclinada, que você vê que para qualquer variação no preço, né, a curva da esquerda ela vai dar uma variação muito grande na quantidade demandada, né? Mas na curva da direita, você vê que independente do valor do preço, a quantidade demandada sempre é a mesma. Então, ela o que? Ela é inelástica. Tudo bem? Tudo bem? Então, pessoal, à medida que a curva vai ficando mais vertical, ela vai se tornando mais elástica, tá, pessoal? Né? E à medida que ela vai ficando mais, à medida que ela vai ficando mais em pé, mais vertical, ela vai se tornando mais inelástica, e à medida que ela vai se tornando mais deitada, né, ela vai se tornando mais horizontal, ela vai se tornando mais elástica. Beleza, pessoal? Então, aí nós veremos aqui também nesse slide que à medida que quanto mais inelástica for uma demanda, mais vertical será o excedente para os consumidores, tá? Então, você vê nesse caso da figura da direita, você vê que a curva se tornou mais inelástica, ou seja, ela se tornou mais vertical. Aí, à medida que ela se torna mais vertical, né, esse excedente do consumidor começa a aumentar, ou seja, a área do triângulo aumenta. Tudo bem? E alguém consegue dar uma explicação intuitiva porque à medida que você aumenta, à medida que você tem uma demanda mais inelástica, o excedente do consumidor aumenta? Não é tão trivial não, mas dá para entender. Por quê, pessoal? Não consigo imaginar não. Vê se faz sentido, que quanto mais inelástica a curva da demanda, né, nesse caso da direita aqui, tá vendo? Ela é mais inelástica. Então, quer dizer, né, que os consumidores estão dispostos a pagar valores maiores e maiores, né, para consumir aquele bem. Então, essa altura do triângulo acaba ficando mais alta. Por outro lado, quando você tem uma demanda elástica, os consumidores não estão aptos e não aceitam pagar valores muito altos por aquele bem. Então, a altura do triângulo começa a ficar baixa. Então, o seu excedente é baixo também. Faz sentido? Faz. Faz, né? Então, você vê que o excedente do consumidor ele é afetado pelo preço de equilíbrio, ou seja, quanto menor o preço de equilíbrio, maior o excedente do consumidor, e também quanto maior a inelasticidade da curva da demanda, né, que é exatamente a curva com inclinação negativa, maior vai ser o excedente do consumidor. Tudo bem, pessoal? Né? Aí a gente também tem o excedente do produtor. Né? O excedente do produtor possui a mesma intuição que a gente tem para excedente do consumidor. No excedente do produtor, ele vai medir quanto que os produtores recebem além do mínimo que os produtores estariam dispostos a receber por aquele produto. Por exemplo, aqui, vamos analisar esse consumidor A, no ponto A. Você vê que esse consumidor no ponto A, ele estaria disposto a vender 2 unidades, por quê? Pelo preço de R$70. Mas como a interseção da curva da oferta e da demanda está em R$120, você vê que esse consumidor, esse produtor que estaria disposto a vender por R$70, ele vai conseguir vender por quanto? Né? Por R$120. Então, o excedente dele, desse consumidor A, vai ser de quanto? Vai ser de R$50. Né? E da mesma forma, o excedente do consumidor, né, do produtor vai ser medido exatamente por esse triângulo que é delimitado pela curva da oferta e pelo preço de equilíbrio. Tá? E o preço de equilíbrio aqui vai ser dado o quê? Pela interseção da curva da oferta, que está em vermelho, e pela interseção da curva da demanda, que está em azul. Tudo bem? E aqui é o contrário, né, pessoal? Vê se vocês concordam comigo, que à medida que eu aumento o preço de equilíbrio, maior vai ser a altura do meu triângulo e maior vai ser o excedente do produtor. Tudo bem? Porque maior vai ser a diferença do preço que um produtor aceitaria pagar, aceitaria receber pela produção, né, e o preço que ele efetivamente recebe. Né? E novamente, está vendo?
Aí aqui eu apresento a curva da oferta, que vai ser aí a curva da oferta também. Eu posso analisar a elasticidade da curva da oferta. Aí na esquerda nós temos uma oferta o quê? Perfeitamente elástica novamente. Por quê? Para qualquer variação no preço, a quantidade ofertada por aquele produtor vai variar bastante. Por outro lado, na curva da direita, né, você vê que para qualquer variação no preço, né, não importa a variação no preço, né, a quantidade ofertada pelo produtor vai ser sempre a mesma. Então, na esquerda aqui nós temos uma curva da oferta, né, perfeitamente elástica, tá? Segue o mesmo padrão e o mesmo raciocínio da curva da demanda, né? E na curva da direita, tá? Nós temos uma oferta perfeitamente inelástica, tá? Então, à medida que uma curva ela vai se tornando mais vertical, ela vai se tornando mais inelástica. A oferta vai se tornando mais inelástica. À medida que ela vai se tornando mais horizontal, ela vai se tornando mais elástica. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Alguém abriu o microfone? Pode perguntar se tiver alguma dúvida. Abriu sem querer. Beleza, mas pode ficar à vontade. Então, da mesma forma, pessoal, né, quanto mais inelástica for a oferta, mais vertical, maior vai ser o excedente dos produtores. Está vendo na curva da direita? Você tem uma curva mais vertical para a oferta, está vendo que é a curva positivamente inclinada aqui, né? E à medida que minha curva da oferta é mais positivamente inclinada, eu vou ter um excedente do produtor maior. Por quê? Eu vou ter um excedente do produtor maior porque a área desse triângulo vai ser maior. Por quê? Porque eu vou ter consumidores, eu vou ter produtores que aceitavam, né, produzir mesmo com uma variação grande no preço mesmo para um preço pequeno, né, que eles receberiam por aquela mercadoria. Por outro lado, no caso em que a oferta é elástica, logo que você tem uma diminuição no preço em relação ao preço de equilíbrio, os produtores já deixam de produzir aquele produto, né? Porque o quê? A oferta é muito sensível a variações no preço. Por outro lado, se a oferta é mais inelástica, a oferta quase não vai mudar quando você tem uma variação no preço, né? Aí, por isso, você vai ter por isso que você vai ter um excedente do produtor maior quando você tiver uma oferta mais inelástica. Tá? Aí agora a gente vai ver, né, uma indicação da ineficiência causada no mercado quando o governo adiciona um imposto naquela economia. Vamos ver o que é o imposto aqui, pessoal. Então, por exemplo, imagina que você tem um preço de equilíbrio, né, que é exatamente esse preço de equilíbrio, né, vai ser o quê? É a interseção entre a curva da oferta e da demanda, tá? Aí você tem uma curva da oferta positivamente inclinada e você tem uma curva da demanda negativamente inclinada. Aí o preço de equilíbrio, né, vai ser exatamente o ponto de interseção entre a oferta e a demanda. Né? Só que é interessante observar o que acontece, né, com esse sistema quando você tem um imposto. Tá? O que é o imposto? O imposto é um valor que o vendedor vai, quando realizar uma venda, o vendedor vai ter que dar uma porcentagem da receita que ele vai obter naquela venda para o governo. Né? Por exemplo, vocês sabem quanto que é o ICMS na gasolina? A porcentagem do valor quando você compra quando você tem um gasto, né, gasolina, né? Qual a porcentagem daquele gasto que vai para o governo na forma do imposto ICMS? É metade do valor da gasolina? Pelo menos em relação a um imposto só. É que você tem múltiplos impostos, entendeu? Mas pelo menos um imposto só, que aí você tem, tipo assim, quando o governo arrecada de diferentes formas, né? Aí, tipo assim, você tem o gênero, que é tributo, tá? Aí uma forma de tributo é o imposto. Aí você tem, por exemplo, taxa é outro tipo de imposto. Desculpa, é outro tipo de tributo.
Aí outro tipo de tributo é contribuição de melhoria, que é bem curioso. Vocês sabem o que é contribuição de melhoria? Não. É bem curioso. Imagina que o governo faz uma obra perto da sua casa, por exemplo, bota uma praça muito bonita, melhora o calçamento, né? Faz diversas obras que melhoram, que valorizam muito o preço do seu imóvel, tá? O preço da sua casa. Aí imagina que o preço da sua casa, devido a essa obra, subiu de 100 mil reais, tá? O preço do seu apartamento subiu de 100 mil reais para 120 mil reais. Aí, a princípio, como essa valorização imobiliária de 20 mil reais foi causada por uma obra do governo, a princípio você teria que dar para o governo 20 mil reais. Interessante, né? Você tá brincando, né? Não, eu estou falando a verdade. Oi? É verdade isso? É verdade. Aí o governo faz o seguinte cálculo. Tipo assim, aí você tem que pagar a valorização imobiliária. Mas isso é o que eu estou falando a verdade, tá? Vocês botem depois no Google, né, contribuição de melhoria. Aí está na própria Constituição. Aí a Constituição, acho que é no artigo 145, vai dizer assim, os tipos de tributos são impostos, taxas e contribuição de melhoria. Aí a contribuição a contribuição de melhoria é o seguinte: cada dono de cada imóvel tem que pagar a valorização imobiliária que ele teve, entendeu? Mas aí só que quanto que cada dono de imóvel paga, não, o somatório, né, não pode ser maior do que o gasto do governo com aquela obra, entendeu? Mas a princípio aí, se o município, né, de Petrópolis faz uma obra perto da sua casa e você teve essa valorização de R$ 20 mil, a princípio você tem que dar para o governo esse valor de R$ 20 mil. Beleza? Assim, Pode seria falar. até interessante se isso funcionasse corretamente. Mas, por exemplo, lá na Baixada, você paga os impostos como você paga aqui em Petrópolis, mas, por exemplo, em frente da minha casa lá tem um buraco que dá para eu pegar os meus móveis e morar no buraco ao invés de morar na minha casa. Tão grande que o buraco é. Aí tem várias coisas, por exemplo, aí existe a diferença de taxa para imposto, né? Por exemplo, quando você paga uma taxa, você paga para um serviço específico, entendeu? Por exemplo, olha que interessante também. Se você tem uma loja, tá? Aí você coloca em frente da sua loja o símbolo. Por exemplo, imagine que você tem uma franquia do Starbucks, tá? Aí você coloca em frente à sua loja, já viu que em frente à loja do Starbucks tem aquele desenho do Starbucks bem grandinho, redondo? Vocês estão sabendo o que eu estou falando? Sei. Aí para a loja colocar aquele símbolo do lado de fora da loja, ela tem que pagar um imposto, tem que pagar uma taxa. Né? Aí, e se essa... Pode falar. Qual seria a taxa? Aí a taxa, eu acho que é de publicidade, alguma coisa do tipo. A justificativa do governo por cobrar essa taxa, vê se faz sentido. Faz um pouco de sentido, é porque ela tem que pagar alguns funcionários para checarem, tipo assim, se não está tendo nenhum abuso na forma de publicidade, entendeu? Porque se deixasse, tipo assim, as ruas ficariam, digamos assim, com muita poluição visual. Então, de certa forma... acontece no Japão, né, professor? Exatamente. Então, tipo assim, a princípio parece um absurdo. Você fala assim, poxa, tem que pagar uma taxa até para quem quer colocar uma mísera propaganda, né, num estabelecimento comercial. Mas, de certa forma, se não tiver algum tipo de controle, né, também tudo fica uma bagunça. Né? Imagina se ficar que nem o Japão, né, aquelas luzes para tudo quanto é lado. Né? Então, aí, por exemplo, existe a taxa domiciliar, né? Mas a taxa é diferente do imposto, que a taxa é com objetivo específico, né? Por exemplo, é a taxa para fiscalização de publicidade, tem a taxa de coleta de lixo, né? Aí outro tipo de tributo também é a contribuição de iluminação pública, né? Toda essa iluminação pública também é paga que é uma contribuição dos municípios, né? Que é a contribuição sobre a iluminação pública. Né? E é interessante que o objetivo, por exemplo, do imposto, né, subsidiar uma atividade específica, é simplesmente arrecadar. Então, você não pode falar assim,
não vou pagar IPVA porque as estradas não estão sendo bem conservadas, entendeu? Não vou pagar IPTU porque na frente do meu prédio, que nem um amigo falou, tipo assim, não tá sendo bem conservado, né? O IPTU, o objetivo dele é não ter uma contraprestação. Os impostos, o objetivo é só arrecadar, né? Então, existem diferentes impostos, tá? E uma coisa interessante é que o governo, com o objetivo de interferir menos na economia, né, com o objetivo exatamente de diminuir esse peso morto dos impostos, ele vai procurar, de certa forma, sempre tributar os bens, o quê? Os bens inelásticos. Por quê? Porque são bens que você pode botar tributo ali dentro e as pessoas vão continuar consumindo da mesma forma. Aí por isso que você tem tributos grandes, né, sobre a gasolina, né, que no caso só o ICMS, que é o imposto estadual, ele vai incidir 18% na gasolina, 25%, desculpa, na maioria dos estados. Então, 25% do preço da gasolina que você está pagando vai pro estado na forma do ICMS. Tá? Aí toda a circulação de mercadorias, tá? Toda mercadoria que você compra, tá? Isso nem está na matéria, mas é super interessante saber essas coisas, né? Por exemplo, quando você compra uma mercadoria, você compra um pãozinho, uma coxinha na padaria. Aí está incidindo sobre aquela coxinha 18%, tá? Então, se você compra uma coxinha e uma Coca-Cola, tá? Dá R$10, aí R$1,8, né, quase R$2 vai para o governo, tá? Vai para o Estado, na verdade. Aí, ou seja, o ICMS é um imposto sobre circulação de mercadorias. Aí existe também, se você aí, sobre circulação de mercadorias, tá? E tem também o imposto sobre serviços, que é o imposto municipal. Aí, por exemplo, se você corta o cabelo, você tem que pagar também o imposto sobre serviços. Se você coloca um piercing, né, vai lá naquele lugar de piercing, você também vai pagar o imposto sobre serviços. Se você presta uma consultoria de informática, você tem que pagar o imposto sobre serviços também. Tá? Que tem um valor de até 5%. Então, ele tem um valor menorzinho do que o valor do ICMS, que pode chegar a 18%, 25%. Tá? Então, como você já pode imaginar, tem muitas pessoas que querem fazer o quê? Querem fingir que, ao invés de dizer que elas estão vendendo uma mercadoria, elas querem sempre dizer que estão prestando um serviço, porque o valor da alíquota, né, sobre serviços é menor do que a alíquota sobre circulação de mercadorias. Né? Por exemplo, uma dúvida que foi muito discutida, né, quando você vende um software, o software é mercadoria ou é serviço? Eu diria mercadoria. E aí, alguém acha que é Eu serviço? acho que depende. Tem uns que funcionam em formato de mercadoria, tem uns que funcionam em formato de serviço. Depende do que o software tem a oferecer. Qual é o seu nome? Hugo. O Hugo já está pronto para ser ministro do STF, porque esse era o entendimento do STF, né? O STF dizia assim, que é exatamente o que o Hugo falou, se você comprasse, por exemplo, isso era até um tempo atrás, tá? Se você comprasse, por exemplo, um software Word do Windows, tá? Da Microsoft, aí é mercadoria, né? Eles chamavam isso de software de prateleira. Mas se você pedisse assim para o engenheiro de computação do Cefet, não faz esse software para mim, aí seria serviço, tá? É mais ou menos isso que você falou, né, Hugo? Também. Então é mais ou menos isso, né? Então você tem, aí começa a ficar bem complicado em alguns casos, né? Se é serviço ou se é tipo assim, um caso que era problemático, se você faz locação de imóvel, isso é serviço ou não é serviço, entendeu? Aí Por pode exemplo, falar. se o senhor contrata um marceneiro para fazer uma mesa, o senhor fez o serviço, pagou o serviço dele, mas ele gastou os insumos que no final é um produto. Como faz? Aí tem vários casos assim que aí a lei é bem específica. Imagina que você, por exemplo, um caso que a lei já diz, né? Se você pede para alguém consertar o seu carro, tá? O seu motor. Aí como faz? É serviço ou é mercadoria, entendeu? Aí o que a lei diz é o seguinte, sobre o serviço que você vai prestar é o imposto sobre serviços. Mas se você coloca um novo pedacinho lá do motor,
Aí sobre aquela nova peça vai incidir o ICMS, entendeu? Ah, entendi. Aí por isso que as pessoas dizem muito, sabe, que o sistema tributário brasileiro é complicado, porque aí você começa com vários problemas, assim, mas isso é serviço ou isso é mercadoria, sabe? Aí em alguns países não tem essa divisão do que é serviço, do que é mercadoria, eles botam isso em imposto só, para tentar simplificar. Aí eles chamam isso, né, de imposto sobre valor adicionado. Aí está tudo junto, sabe? Serviço e mercadoria. Aí, porque quando você tem essas diferentes mercadorias, né, aí isso causa vários problemas, né? Por exemplo, aí se uma cidade coloca um imposto sobre serviço mais barato, né, mais barato, o que vai acontecer? As empresas todas vão querer ir para aquela cidade, entendeu? Para pagar menos imposto. Então, você acaba criando o que o pessoal chama de guerra fiscal. Cada cidade quer diminuir mais e mais o imposto para atrair as empresas para aquela cidade. Aí, no final, a arrecadação começa a ficar menor, entendeu? Deu para ter uma noção? Pode falar. O senhor acredita que toda essa polarização de venda de roupa aqui em Petrópolis pode ter acontecido por esse motivo? Como toda... Pode falar de novo. Porque aqui na cidade de Petrópolis se vende muita roupa. O senhor acredita que pode ter sido por esse motivo? Não agora, mas há muito tempo atrás. Eu acho que deve ter sido por outro motivo. Porque, na verdade, a venda de roupa, né? Tá vendo? A venda de roupa é uma mercadoria, não é? Aí, a princípio, tipo assim, não tem nenhum motivo para a venda de roupa, a princípio, tipo assim, o imposto em relativo à venda de roupas é igual no estado inteiro, entendeu? Não é uma coisa específica do município. Entendi. Entendeu? Então, tipo assim, a princípio, em termos de imposto, né, se fosse sobre serviços, tudo bem, tá? Mas em relação ao imposto, não tem tanta diferença, porque, sei lá, o imposto sobre circulação de mercadorias em Petrópolis ou em Niterói, ou, sei lá, na Baixada é o mesmo, entendeu? Ele não varia de cidade para cidade. Beleza, então vamos voltar aqui. Aí a gente vai falar do peso morto dos impostos, né? Aí olha o que acontece. Quando você paga pela mercadoria, você está pagando o preço C, tá? PC, tá vendo? Que é o preço, o preço pago pelo consumidor é PC, tá vendo? O slide não está aparecendo. Tá não, pessoal? Vê se está aparecendo agora, peso morto dos impostos. Não. Tá não? Não tá ainda não? Aqui pra mim não tô vendo não, pessoal. Vou apertar E agora, tá aparecendo, pessoal? Agora tá. Eu acho que eu fiquei muito tempo falando, ele parou. Então agora vocês estão vendo, tá? Então, pessoal, olha só. Então, o PC vai ser o preço pago pelo consumidor, tá? O preço pago pelos consumidores é o PC. Tá? Só que o preço recebido pelos vendedores de fato vai ser o PDV. Por quê? Porque os vendedores vão ter que dar uma parcela do preço pago pelos consumidores ao governo. Tá? Então, o tesão, tá vendo aqui, vai ser o quê? Vai ser o valor que os vendedores vão ter que repassar do que receberam pelos consumidores ao governo. Tá? Então, o preço, né, só mudando essa fórmula aqui para ficar legal, então o preço recebido pelos vendedores, que eles vão poder, digamos, embolsar, vai ser o quê? Vai ser o preço recebido pelos consumidores menos o T. Tudo bem? De fato, os vendedores vão receber, né, na mão deles o P de C, né? Só que como os vendedores vão ter que repassar para o governo o T, né, na forma de imposto, né, o que eles vão poder realmente ter como receita da empresa deles vai ser o PDV. Tá? Né? Aí, ou seja, quando você coloca o imposto no sistema, você vai ter um ônus tributário dos vendedores, ou seja,
os vendedores que antes recebiam o preço de equilíbrio, que seria simplesmente o ponto de interseção entre oferta e demanda, os consumidores vão estar recebendo, os vendedores vão estar recebendo o quê? Né? Tá vendo um gráfico aqui, pessoal? Né? Então, vou explicar pelo gráfico, tá? Então, você vê que antes você tinha uma curva da oferta e uma curva da demanda, tá? Aí, antes, o preço que os consumidores pagavam e o preço que os vendedores recebiam era o mesmo, tá vendo? Era o PEC, que era o preço de equilíbrio entre oferta e demanda. Só que agora, quando você coloca o imposto, né, o preço que vai ser pago pelos consumidores vai ser o P de C, tá vendo esse pontinho verde? E o preço que vai ser recebido pelos vendedores vai ser o quê? O P de V. E o P de V, que é o preço recebido, né, como receita pelos vendedores, vai ser o quê? P de V, que é o preço P de C, que é o preço pago pelos consumidores, menos o tributo. Tudo bem? Aí, ou seja, o ônus tributário, né, T, ele vai ser repartido, de certa forma, entre vendedores e consumidores. Por quê? O ônus tributário dos vendedores vai ser o quê, pessoal? Vê se vocês concordam que vai ser PEC menos P de V. Ou seja, PEC é o quanto que os vendedores recebiam antes. Agora, P de V vai ser o quanto que os vendedores estão recebendo agora. E P de C era quanto que P de E, é quanto que os consumidores pagavam antes, agora os consumidores vão estar pagando o quê? P de C. Tá? E a quantidade demandada, tá, pessoal, vai também diminuir porque o preço vai aumentar. Né? O preço vai aumentar o quê? Porque o governo colocou embutido no preço da mercadoria um tributo adicional T. Vocês entenderam o que eu estou explicando aqui, pessoal? Alguma dúvida? Pode perguntar aí que ajuda a esclarecer para os outros alunos. Professor, mas aí quanto mais for subindo esse ônus, diminui a demanda. Vai diminuir a quantidade demandada, tá vendo? A quantidade, você vê que a quantidade demandada, né, sem imposto nenhum, era o quê? Era que tá vendo que era a quantidade de equilíbrio? Aí, à medida que eu adicionei o imposto, eu fui para a minha nova quantidade demandada, tá vendo? Vai ser QCI, tá vendo? Que é a quantidade consumida, né, com o imposto. Entendi. Entendeu? Então, aí, vê se vocês conseguem. Então, a quantidade demandada consumida, que antes era o quê? Que era QEC, ela vai ser deslocada para a esquerda e vai se tornar o quê? QCI. Tá? Então, você vê que quando você coloca um imposto na economia, né, ele traz uma certa ineficiência. Por quê? Porque a quantidade consumida vai diminuir. Tá? Esse é o primeiro fato. Né? Aí agora, pessoal, a primeira coisa que eu pergunto para vocês aqui. Quanto que era, sem imposto, quanto que era o excedente do consumidor? Era a soma de quais áreas? Vê se vocês concordam que... Ó, tá vendo? Antes eu tinha esse preço de equilíbrio aqui, tá vendo? Então, antes o excedente do consumidor era o quê? Era a área delimitada pelo triângulo A, mais o retângulo B, né? Mais o triângulo C, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Se vocês não entenderem, vocês falam, pessoal. Aí, com o imposto, qual é o novo excedente do consumidor? Como os consumidores agora, antes os consumidores pagavam PEC, tá vendo? Só que como o preço pago pelos consumidores subiu, né, para PC, aí o novo excedente do consumidor diminuiu bastante, tá vendo? O bem-estar dos consumidores diminuiu para A. Né? Aí o excedente dos produtores sem imposto, pessoal, era quanto? Um ABC, né? Era D, E e F, né? Desculpa. Consumidor confundido. Do produtor, né?
Aí o excedente do produtor com imposto vai se tornar o quê? Só o Fzinho, tá vendo? Que a diferença, que o novo preço recebido pelo consumidor pelo produtor vai ser P de V, tá vendo? Então, o excedente do produtor vai ser essa distância aqui, tá vendo? Antes era a distância desde P de E até a curva da oferta. Então, o novo excedente do produtor vai para o quê? Vai para F, né? Aí agora uma pergunta importante. Qual área que vai determinar a receita do governo? Porque o governo vai ter uma receita aqui, né? Qual vai ser a receita do governo, pessoal? Porque, né, a receita do governo é o quê? Tá vendo esse T aqui? O governo, por cada mercadoria, ele vai estar ganhando T, né? E como eu estou vendendo, né, QCI mercadorias, né, a receita total do governo vai ser o quê? T vezes QCI. Tá? Que é exatamente o quê? Que é as áreas B mais D, né? Todo mundo concorda? Simpson. Né? Então, aí olha só. Então você vê que aí vê se vocês me entendem agora. Ó. Então, antes, o ABC era o excedente do produtor e o D, E e F era o quê? Desculpa, o ABC era excedente do consumidor e D, E, F era excedente do produtor. Né? Só que o excedente do produtor agora se tornou A. Né? Por quê? Porque o B se tornou o quê, pessoal? O B virou o quê? O B foi o excedente do produtor, que era ABC, tornou-se A, né? Por quê? Porque o B passou a ser utilizado o quê? Como receita do governo, receita tributária. Da mesma forma, o excedente do produtor, que era D, E e F, o excedente do produtor se tornou somente F. Por quê? Porque o D, ele foi aproveitado como a receita do governo também, porque a receita do governo vai ser o quê? Vai ser QCI vezes essa altura aqui que é o T. Vocês entenderem o que eu falei agora, pessoal? Eu falo de novo se vocês não entenderam. Entendi. Mas aí eu pergunto para vocês, o B, que deixou de pertencer ao excedente do consumidor, né, ele foi reutilizado como receita do governo. Né? O problema agora, que é um símbolo da ineficiência dos impostos, é que as áreas C e E, elas deixaram de fazer parte dos excedentes do produtor e do consumidor, mas elas não foram reaproveitadas para nada. Aí elas são chamadas de peso morto. Por quê? Porque simplesmente teve uma perda do bem-estar do consumidor e do produtor, mas ela não foi aproveitada de forma alguma. Então, ela é uma ineficiência gerada pelos impostos. Entendeu, pessoal? Que pelo menos os consumidores perderam a área B como excedente do consumidor, mas pelo menos os consumidores, essa área B foi utilizada como receita para o governo. Mas essas áreas C e E, elas não conseguiram ser reaproveitadas como receita tributária. E elas representam o quê? Uma ineficiência causada no sistema pelos impostos. Tudo bem? Aí é interessante, pessoal, aí tem mais detalhes aqui, tá? E é interessante que aí essa área aqui, tá? C e E, ela é chamada de peso morto dos impostos, que é um símbolo da ineficiência introduzida no sistema pelos impostos. Aí o que é interessante, pessoal, é que à medida, quanto maior for a elasticidade da demanda e da oferta, maior vai ser o peso morto de um imposto. Então, né, ou seja, à medida que essas curvas da oferta e da demanda elas se tornam mais elásticas, está vendo? Mais horizontais, está vendo? Que é o caso da direita, está vendo? À medida que as curvas da demanda elas se tornam mais horizontais, esse retângulozinho aqui, que é o peso morto do imposto, ele vai ser maior. Ou seja, se o governo quer diminuir esse peso morto, o que o governo tem que fazer? Ele tem que novamente adicionar mais impostos sobre bens, né, que possuem o quê? Que possuem tanto a oferta inelástica, tá? Quanto
tanto a oferta sendo inelástica quanto a demanda inelástica. Por quê? Porque esse peso morto vai diminuir. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Tranquilo, professor. Tentem fazer esse exemplo para mim, por favor, pessoal. Comecem a fazer. A gente vai fazer esse exercício no restante da aula de hoje, pessoal. Tentem fazer essa letra A para mim, por favor. Qual vai ser o preço, né, e a quantidade de equilíbrio? Esse exercício foi retirado do livro, tá, pessoal? O S é o que mesmo? S é do inglês supply, aí é oferta, D é demanda. Ah, beleza. A letra A é mais tranquilinha, mas aí vai ficando mais interessante com o tempo. Professor, tenho uma dúvida com relação à Pode sua falar. avaliação. Não lembro se você falou nas primeiras aulas, mas como é que você vai avaliar a gente? Vai ser uma prova que, se eu não me engano, vai ser no dia 29 de março. Aí vai ter a P1, tá? No dia 29 de março. Aí vai ter uma P2 também, tipo, no final do semestre, tá? Eu fiz E mais ou como menos é que assim. vai ser Vai ser a realização da prova? vai ser uma prova escrita. Aí eu vou decidir como vou fazer a prova ainda. Mas é uma prova com, sei lá, 5 questões individuais. Aí eu vou mandar para vocês o PDF, aí vocês fazem, aí vocês me mandem de volta, como se fosse uma prova presencial. Ah, sim. Se Mas tiver tipo, mais vai ter algum... mais ou menos um dia para fazer? Oi? Vai ser tipo assim, porque tem professor que tá fazendo, ele deixa, você realiza e você manda, você tem um dia para fazer. Tá. A minha vai ser exatamente no horário da aula, tá, pessoal? Então, nossa Ah, aula de 10 horas, aí a prova vai ser de 10 às 11, tá? 10 às 11. Se eu achar que precisa de mais tempo, eu dou mais tempo, mas a princípio a prova vai ser de 10 às 11, é uma prova escrita. Aí essa prova eu vou passar para vocês uma tarefa no Teams, tá? Aí vocês vão receber um PDF. Aí vocês vão fazer, aí vocês vão fazer no papel, tá? Tem que ser no papel. Aí vocês vão tirar foto, aí vocês vão me mandar de volta o JPEG, tá? Ou o PDF dessa prova que vocês fizeram. Tudo escrito. tranquilo. E na hora da prova. Vai ser síncrono. Nas outras matérias eu estou pedindo para os alunos botarem vídeo, mas como nessa matéria tem muita gente, é muito provável que eu não peça. Beleza, pessoal? Pode perguntar se tiver mais alguma dúvida. Mas a princípio vão ser 2 provas, uma prova no final de março e outra prova no final do período. Aí o aluno que não conseguir nota 7, né, vai para a final, né? Aí o aluno que não conseguir nota superior a 5 reprova, né, considerando as 3 provas. Tudo bem? Bem simples, bem parecido com o que era na presencial. Beleza? Tranquilo. Entendeu? Então, ó, na letra A vai ficar o quê, pessoal? Na letra A eu simplesmente faço o quê? O preço de equilíbrio, quando eu não tenho imposto, vai ser exatamente o quê? O ponto em que a oferta é igual à demanda. Aí no ponto em que a oferta é igual à demanda, simplesmente igualando essas duas equações, eu vou obter o quê? Que o preço de equilíbrio vai ser 5 e a quantidade de equilíbrio vai ser 2.000 unidades. Todo mundo concorda? Sim. Aí agora é um pouquinho mais difícil. Aí tentem fazer a B. Aí tentem pensar como vocês fariam isso, pessoal. Você imagina que você tem um imposto agora que vai ser adicionado, tá? Um imposto agora de T igual a 0,9 centavos, né? Que vai ser adicionado no preço, tá? Né? Ou seja, ele vai ser subtraído do preço que o vendedor vai obter para si mesmo, né? Como receita.
Aí eu quero saber se eu coloco esse preço adicional aí do imposto de 0,9 unidades, quanto que vai ser o preço, né, que o consumidor vai receber e o preço que o vendedor vai receber para si. Vê se vocês conseguem fazer isso aí. Vocês entenderam a pergunta, pessoal? Pessoal, mas aí tipo igual, vai receber essa alíquota aí. Mas aí ele joga pra cima pra compensar ou ele só, tipo, tem a perca de desse 0,9 aí? Você tem que pensar o seguinte, né? Você tem... Vê se você faz sentido para você isso. Porque para o consumidor, ele não sabe, né? Ele só sabe simplesmente, digamos, se ele está pagando R$ 10, né? Ele não sabe quanto que tem ali de imposto, para ele é indiferente, né? Quanto tem de imposto e quanto que é o preço realmente dado pelo produtor, né? Agora, o vendedor, não, o vendedor para ele faz diferença, né? Que ele vai ver assim, se eu estou vendendo por 20, né? Na verdade, eu estou recebendo o quê? 20 menos 0,9. Aí eu vou obter um preço, né? Aí, dependendo desse preço, eu vou ver se esse preço está acima ou está abaixo do preço de equilíbrio. Tá? Aí, dependendo de quanto esse preço está acima ou está abaixo do preço de equilíbrio, tá? Que eu vou saber quanto que esse ônus vai ser repartido entre o produtor e o vendedor. Mas, a princípio, quando eu faço o cálculo inicial, eu não estou supondo nada, sabe? Quem vai, digamos, pagar, de quem vai ser o ônus por esse imposto adicional. Mas, para resolver essa questão, você tem que pensar o seguinte, que se eu estou consumindo, eu não sei quanto de imposto tem ali, entendeu? Se eu estou preocupado, sim. Se eu estou pagando R$ 2.000, né? Esse R$ 2.000, tipo assim, se eu tenho R$ 2.000 de preço, né? A quantidade que eu vou consumir independe se aquele R$ 2.000 tem tributo ou não ali dentro, entendeu? A quantidade que eu vou consumir vai ser a mesma se tem tributo ou não tem tributo em R$ 2.000. Você está entendendo o que eu estou falando? Entendi. Agora, para o lado do vendedor, não. Tipo assim, para ele importa quanto que tem de tributo ali dentro, entendeu? Porque ele só vai poder receber o quê? Se eu estou vendendo por PDV, né, ele só vai poder embolsar quanto? PDV menos T, entendeu? Aí vê se faz sentido isso aqui, pessoal. Aí olha como eu faria para calcular o preço de equilíbrio aqui, ó. A minha demanda vai ser a mesma, tá? Porque para quem está comprando, o que importa é o preço. Aí ficaria aqui, na oferta ficaria aqui, ó. Vê se vocês concordam. Menos 500, mais 500. Aí o que eu colocaria aqui no preço, ao invés de simplesmente colocar P? Coloca P mais a quantidade da alíquota? Vê se faz sentido, que é P menos 0,9. Por quê? Porque é baseado nesse P menos 0,9, que é o de fato que o vendedor vai receber, não é? Sim. Então, é baseado nesse P menos 0,9 que o vendedor vai escolher quanto que ele vai ofertar. Ah, faz sentido. Faz sentido, né? E, tipo assim, você vê que pelo lado do comprador, ele só vai escolher a quantidade que ele vai demandar simplesmente baseado no preço que ele vai ter que pagar, entendeu? Independente se tem taxa ou não ali dentro. Por outro lado, né, quem está vendendo, a quantidade que ele vai ofertar vai ser o quê? Vai ser menos 500 mais 500 vezes P. Esse P é exatamente o quê? O quanto que o vendedor vai poder embolsar na forma de receita. Aí esse P vai ter que ser subtraído por 0,9, por quê? Porque o que ele vai poder realmente receber é o P menos 0,9. Alguma dúvida, pessoal?
Aí, ó, desenvolvendo essa equação ficou como? Eu acho que vai ajudar, ó. Aí ele fez exatamente o que eu falei aqui, quer ver? Tá vendo? Aí ficou o quê? Tá vendo? Ó, aí tá vendo que a nova curva da oferta ficou, ó, menos 500 mais 500, P menos 0,9. Aí você tem a nova curva da oferta, tá vendo? Aí ele igualou a nova curva da oferta, tá, com a curva da demanda. Aí ele obteve o quê, pessoal? Aí ele obteve o preço de 5,5 e a nova quantidade ofertada. Aí você vê, pessoal, que a nova quantidade, você vê que a nova quantidade, a quantidade anterior ofertada sem imposto era o quê? Era 2.000. Então você vê que a quantidade ofertada com imposto caiu de 2.000 para 1.800. E o preço de equilíbrio, que era 5, passou a se tornar o quê, pessoal? 5,5. Então você vê que o preço aumentou e a quantidade, né, consumida também diminuiu. Faz sentido isso aqui, pessoal? Então você vê o gráfico aqui, olha só. Então vamos continuar fazendo a conta, tá? Alguma dúvida até essa letra B aqui, pessoal? Não. Então então a B a gente já fez, né, pessoal? Agora vamos fazer a C. Qual o preço pago pelo consumidor? O preço pago pelo consumidor, pessoal, é exatamente esse P1 aqui, tá vendo? Tá vendo? Porque esse Pzinho aqui que eu botei P menos 0,9, esse P exatamente é o preço pago pelo consumidor. Aí, ou seja, esse 5,5 é o preço pago pelo consumidor. Né? 5,5 é o preço pago pelo consumidor. Aí qual vai ser o preço pago pelo vendedor? Tá vendo? Ó, essa é a solução do livro. Ó, o preço pago pelo consumidor é o novo preço de equilíbrio, que é igual a 5,5. Aí a D pergunta qual é o preço recebido pelo vendedor. Aí o preço recebido pelo vendedor vai ser o quê? 5,5 menos 0,9, que é o imposto. Então o vendedor vai receber o quê? R$ 4,6. Enquanto que o comprador vai pagar o quê? Vai pagar R$ 5,5. Vocês estão me seguindo, pessoal? E aí ele já ganha menos que ele ganhava sem imposto antes, que vendia R$ 5, agora com imposto já ganha 4,6. Exatamente. Você vê que o consumidor, né, ele pagava antes 5, né? Agora ele está pagando 5,5. Então ele está pagando 5 a mais. Em compensação, o vendedor, né, ele está recebendo o quê? 0,4 a menos, né? Uhum. Aí, e qual vai ser a arrecadação do governo, pessoal? Que é a letra E. É 1.800, né? Vezes 4,6. Não, a arrecadação do governo é 1.800 vezes 0,9, que é o imposto. Desculpa. Tranquilo. Né? Aí agora na letra F, a questão, tá vendo? Pergunta o quê? Ó, qual a parcela da arrecadação que vai ser arcada pelo comprador? Aí vai ser o quê? O que eu vou fazer aqui, ó? Porque essa foi a arrecadação, tá vendo? Total, que foi 1.620. Aí a parte da arrecadação que vai ser arcada pelo consumidor vai ser aqui, ó. Vai ser esse 0,5 que você falou, tá vendo? Que é 5,5 menos 5, vezes 1.800. Que é a quantidade vendida. Ou seja, é o preço adicional pago pelo consumidor vezes a quantidade vendida. Faz sentido, né, pessoal? Faz sentido. Aí a parcela da arrecadação que é arcada pelo consumidor é o quê? Vai ser o 0,4, que é quanto que o produtor está recebendo a menos, né? Vezes o 1.800.
Então, você vê que uma parcela dessa arrecadação, que é 1.620, vai ser o quê? Vai ser paga pelo governo e outra parte vai ser paga pelo consumidor, né? Vai ser paga pelo consumidor por quê? Porque ele está pagando um pouco a mais e vai ser também paga pelo vendedor por quê? Porque o vendedor também está recebendo um pouco menos de dinheiro. Tá? Então, pessoal, fazendo o gráfico, tá vendo? Você tinha, né, esse gráfico aqui, tá vendo? Ó, que nem a gente viu antes, tá vendo? Esse P de 1 aqui é o preço pago pelo consumidor, né? Esse P' aqui é o que? O preço recebido pelo vendedor. Né? Aí essa parte que ele pintou aqui de preto, isso aqui é o que? É receita tributária, tá vendo? Aí esse triângulo aqui que eu vou pintar, que eu vou marcar de roxo, vai ser o quê? Vai ser exatamente o peso morto, tá vendo? Aí eu posso calcular o peso morto aqui. Qual vai ser o peso morto, pessoal? Do imposto. Vai ser a área daquele triângulo. Então, vai ser o quê? 5,5 menos 4,6, que eu sei que é 0,9. Né? Que é a base do triângulo. E qual a altura do triângulo, pessoal? É 2.000, né? Menos 1.800, né? Tá vendo? Que essa distância aqui, ó. Dividido por 2. É isso aqui que vai ser o peso morto do imposto. Tá? Porque antes você tinha toda essa área azul aqui, pessoal, ó, que é o excedente do consumidor. Aí uma parte desse excedente do consumidor, né, virou o quê? Virou essa receita tributária, que é a parte que está riscada de vermelho. Só que essa parte, aí tem a parte ainda do triângulo ali que virou o quê? Que virou, tem a parte do triângulo o quê? Que é uma parte que não se tornou receita tributária e também foi perdida como excedente do consumidor. Tá? Aí a gente terminou a aula de hoje, mas aproveita esse tempinho aí, esses minutinhos aí, me pergunta se vocês têm alguma dúvida, pessoal. O que não ficou claro aqui? Aproveita agora para entender tudo. O que não ficou claro para vocês aí? Aí, por exemplo, eu poderia na prova pedir para vocês aqui para calcular o excedente do consumidor. Vocês conseguiriam calcular? Vocês teriam que ver aqui, ó, pessoal, esse ponto de interseção aqui, né? Que é essa curva da demanda, né? Ó, essa curva da demanda é o quê, pessoal? 4.000, né? Menos 400p. Né? Aí, quando a demanda é igual a zero, meu P vai ser o quê, pessoal? Vai ser 400, né? 4.000 igual a 400p. Para saber em que ponto a curva da demanda intercepta o eixo dos preços, né, pessoal? Aí vai dar o quê? Meu P tem que ser o quê, pessoal? P igual a 10. Então, nesse ponto aqui, meu preço é igual a 10. Tá? Então, meu excedente do consumidor antes era o quê? Sem imposto. Né? Seria 10 menos 5, tá? Vezes o quê? 10 menos 5, porque essa altura, vezes 2.000. Dividido por 2. Então, meu excedente do consumidor antes era 5.000. Aí, agora, meu excedente do consumidor vai ser o quanto? Depois do imposto. Vai ser 10 menos 5,5. Aí agora é o quê? É vezes 1.800, porque eu estou interessado nesse quadrado aqui. Vezes 1.800 dividido por 2. Alguma pergunta aí, pessoal? Então, aqui nesse finalzinho eu até calculei quanto que é o excedente do consumidor antes e depois dos impostos. Tá? Alguma dúvida, pessoal? Acho que por enquanto não tá dando para entender, professor. Beleza, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem tirar dúvida comigo pelo chat, como eu falei com vocês, tá? Eu estou colocando todos os vídeos para facilitar a visualização em uma lista, em uma playlist lá no YouTube que está fechada para quem não é do curso, tá, pessoal? Aí é só clicar nesse link que eu coloquei para vocês aí na página, no Teams, tá? E esse slide e os outros slides já estão no Microsoft Teams, tá? Para vocês estudarem. Aí qualquer dúvida é só falar comigo, beleza, pessoal? Beleza, professor.
Valeu, tchau, tchau, pessoal. Até a semana que vem. Obrigadão. Boa Valeu, semana. tchau, tchau. Valeu. Valeu, tchau.